Olá, senhoras, senhores, senhoritos, aos moços e moçoilas, sejam muito bem-vindos aí no nosso vídeo, né? Este é mais um vídeo aqui no nosso canal sob demanda e, como vocês podem ver, né? Hoje tô aqui de novo aqui numa perspectiva diferente desse parque. Esse parque é o canal, velho, pra gravar. E agora vamos dizer aí num crepúsculo, né? Hoje foi bem legal porque encontrei um amigo ali, conhecido, né? A gente se conhece há muitos anos e a gente nunca tinha parado para trocar uma ideia, assim, talvez. Eu trabalhava em locadora, algumas pessoas que me conhecem sabem, né, que eu trabalho em locadora, tá? Era cliente lá. E aí eu lembro de uma que seria a primeira esposa dele, porque tem muito mais de 10 anos, isso aí. E aí ele já falou que casou 4 vezes. Tá no quarto casamento. Interessante, né? Porque assim, lógico, tem coisa que você tenta uma vez, se não deu certo, você tenta outra. Se não deu certo, você tenta outra. Se não der certo, você faz o quê, né? Tenta de novo. Tem coisa que você não pode desistir, né? E, enfim, tem pessoas que gostam de desistir, né? Mas a questão, não é nem querendo falar mal de relacionamento, tão pouco de casamento, até porque meu sonho é casar uma hora, mas um dia eu vou casar. Eu acho que tem muito mais a ver, logicamente, né? Não com a forma, mas com o conteúdo, né? Como assim, né? A forma, pra gente fazer uma analogia, seria o casamento, per se, né? E o conteúdo seria, né, o produto, né, a relação, né, substantiva do casamento com a pessoa em específico. Então, assim, logicamente, eu tô aqui brincando, mas é complicado, acho que tem que ter muito pique, né? Enfim. Mas indo ao que interessa, né? Agora estamos aqui próximo do colapso da função de onda, o melhor horário para o colapso da função de onda. O colapso da função de onda acontece o dia inteiro, né? 24 horas por dia. Mas, segundo os NIRAMs, esse é o melhor horário, né? Estamos chegando próximo do melhor horário para o colapso da função de onda. O parque já está sendo esvaziado, daqui a pouco vai aparecer um guarda aqui para tirar a gente. Mas vamos falar aqui rapidão sobre uma questão que é importante e ela permeia toda vamos dizer, toda a prática de qualquer coisa que a gente costuma fazer, e geralmente ela é a ausência de coisas que a gente precisa fazer, né? Que quando a gente se toca, a gente vê que, e mexendo em vários pontos, várias situações, várias questões da vida, a gente vê que é disso que precisa. Faxina, limpeza. Hoje eu tava fazendo a faxina em casa lá, né? Fazendo a faxininha. Minha casa é muito grande, sei lá, acho que é uns 5 passos. Você andou tudo. E aí, pensando mais no conceito de limpeza, né? E tal, eu lembro que eu limpei da última vez tem acho que menos de 10 dias. Tem menos de 10 dias. E da outra limpeza tinha um pouco mais, acho que fiquei quase um mês assim, passando só varrendo e tal, né? Não tinha passado pano, dessa vez eu passei o pano e tal, né? Quem trabalha com limpeza sabe disso, né? Limpeza parece ser simples, né? Mas ela tem os seus detalhes, né? Suas nuances ali que faz toda a diferença, né? Fazem toda a diferença. Esses detalhes fazem toda a diferença, sem a menor sombra de dúvidas. E aí, quando a gente pensa em limpeza, né, se a gente falar de limpeza mental, limpeza espiritual, né, limpeza psicológica, né, como é que a gente trata isso na nossa vida, né? Como a gente faz uma limpeza, né? E a gente pensa em que tipo de limpeza que você precisa, né? Eu acho que a gente precisa fazer faxinas eventuais em todo o setor da nossa vida, né? Não é só na casa. Quando a gente para analisar os nossos comportamentos, sobretudo, e muitas coisas que nos influenciam, né? Música, para dar um exemplo, né? O que mais ouço com isso aqui, além de áudios, né? E vídeos também, mas música, né? Se você olhar sua playlist, né? O que será que tem lá de bom, de interessante, que seja edificante para você, né? Talvez você esteja ouvindo, isso é uma coisa até... É complicado falar, isso é científico, aquilo é científico, justamente porque muita gente vai querer que você fique apresentando artigos, etc e tal, né? Mas se a gente tiver o bom senso, a gente compreende que, obviamente, o som, ele ele nos influencia, né? Ele faz diferença na nossa vida. Então, se você tiver uma playlist bem com certos tipos de música, com as quais você não coaduna em termos de pensamento, por exemplo,
é uma ilusão você achar que a sua mente vai estar totalmente limpa. Eu tô falando aqui que minha playlist é só de música clássica, eu não tô querendo dizer isso, tá? Eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que tudo nos influencia e faxina em todos os setores da vida são fundamentais, são essenciais, né? E aí até pensando também que eu comecei a pensar nessa dinâmica de limpeza, né? Que eu tirei algumas caixas, né? Tem caixa de sacola lá no chão e tal, que eu tirei e falei, cara, isso aqui tá há alguns dias, aí você vê que acumula ali. Pô, muito fio de cabelo, né? É um negócio, uma loucura, né? Fio de cabelo, pelo do corpo todo que cai lá. E todo dia sai cabelo pra chuchu dessa bucha aqui. E aí eu fico pensando, vai acumulando. Se cai um fio por dia, né? Em 10 dias são 10 fios de cabelo. Em 30 dias serão 30 fios de cabelo, né? Se forem 2, você multiplica por 2 por dia, né? E por aí vai, né? Se a gente parar pra pensar, o que acumula de todas as coisas que acumulam, né, na nossa mente, né, muitas vezes no nosso coração, porque tem a ver, os sentimentos têm a ver, né, e na nossa casa também, né, o quanto que se acumula de sujeira. Falando fisicamente, né, é só sujeira, você vai lá, pega, limpa, tira um dia, né, limpa, passa pano e tal, verifica ali, né, é meio chato porque assim, pra mim que tem uma casa pequeníssima, eu limpo uma casa em 45, eu sou lerdo, tá, 50 minutos eu limpo tudo ali, praticamente do essencial tá tudo limpo, é rápido. Agora tem pessoas que têm que ficar o dia inteiro, né? Tem casas aí, lógico que eu sou um cara pouco habilidoso, mas uma pessoa bem habilidosa aí limpa uma grande casa em 4 horas, às vezes 5 horas, vai, sei lá, né? Pelo menos o basicão ali, né? Com detalhes, talvez um dia inteiro. Mas assim, um baita trabalho, né? Que muitas vezes não é valorizado. Mas o lance quanto trabalho que dá para você fazer essa limpeza. Na verdade, eu acho que se a gente parar pra pensar, tem tipos de limpeza que o trabalho que vai dar não é a limpeza em si. O trabalho que vai dar é você pensar no que precisa ser limpo, sabe? Que às vezes é isso. Muitas vezes você sabe que precisa limpar, mas o que seria, né? Acho que é um problema às vezes você ficar perdido, né? E aí você fala, caramba, onde que é, né? O que é na minha vida, né? E aí eu acho que quando acontece da gente parar com aquelas tarefas, né? Se dá conta daquelas tarefas que são essenciais para a gente melhorar nossa qualidade de vida, nossas relações pessoais, interpessoais, né? Nossa relação com a gente mesmo, né? Espirituais, etc e tal, a gente logicamente vai se deparar com esse tipo de coisa, esse tipo de atividade, que é analisar o que a gente precisa limpar. E aí, lógico, você tirar uma playlist ali de música que você gosta, mas que te causa alguns tipos de sensações que não são boas, por exemplo, lembranças, tem uma música só. Eu pensei que isso não ia acontecer comigo, mas tem uma música em específica que eu percebi isso ao longo dos anos, que eu sempre a evitava. E por que eu evitava? Porque ela me remetia a um período muito bom, foi o ápice de um relacionamento que eu tive e que acabou de uma maneira não tão legal, embora a pessoa hoje esteja muito bem, também estou bem, mas cara, por que me causava assim essa repulsa, falando não quero ouvir, porque eu pensei, cara, quando a gente ouviu, não foi nem aqui, foi um local em São Paulo, no aniversário, e é uma música legal, caramba, eu vou falar, né, porque alguém vai perguntar aí, que é Don't Talk, do 10,000 Maniacs. É uma música muito boa, eu adoro essa música, mas durante muito tempo não consegui ouvir esses tempos atrás, porque me causava isso, eu começava a lembrar da mancada que eu dei, porque eu dei mancada, né, uma mancada muito grande, eu fui lá e assumi, fiz isso, tal, isso é uma outra história, talvez um dia eu faça um vídeo, isso é outra história, mas me causava isso. E aí eu falei, pô, não vou tirar da playlist porque eu gosto dessa música, porque a música é legal pra caramba, mas eu não a ouvia, né? Então assim, lógico que aqui a gente muda um pouco do conceito, porque a faxina ali, nesse caso, não é em relação à música per se, porque a música, ela é até um pouco nostálgica, tal, né? Não achava tão depressiva assim, mais ou menos, um pouquinho talvez, mas o som não é tão ruim, né? E a música até você pode colocar num ambiente mais alegre, não tem problema, mas a faxina é do sentimento, do tipo de lembrança que eu permitia vir, né? Eu precisava limpar isso, né? Se você tem músicas que te lembram ou relembram coisas ruins, por mais que você não tire, eu acho que o mais importante, por exemplo, é você retirar talvez de uma playlist que você ouça constantemente, pelo menos periodicamente, e você ter essa racionalidade, você procurar não sentir esse sentimento, mas lembrando da música, sabe quando você cria um tipo de relação que você vai criar resistência, aquela
tem um nome desse negócio que é... Isso aqui é um tipo de resistência. Alguns homeopatas fazem isso, né? A pessoa que tem sensibilidade, sei lá, a glúten, ela vai comendo glúten, toma lá um pouquinho de glúten, bem pouquinho, vai criando resistência, aí ela vai podendo aumentar a dose do glúten lá e aí ela não vai ter problema ao longo da vida, né? Mas claro, isso tem um nome desse procedimento que eu acabei esquecendo, não é... Tava quase vindo aqui, né? Tem um nome grego, enfim, mas... Vindo ou não tem problema. Você tem um Google aí, a gente pesquisa, outro dia eu falo disso especificamente, não tem problema nenhum. Voltando ao que eu quero dizer, né, sobre as faxinas, sobre essa questão de limpeza, eu acho que o maior problema é isso, né? Quando a gente fala de música, quando a gente fala de objeto, um objeto que traz uma lembrança, né, um presente de alguém, né, eu acho que é interessante você pegar e tirar, sabe? Né? Mas o mais importante não é você tirar isso, o mais importante é você lidar, trabalhar o sentimento que isso te causa. Aí quando a gente parte para outras coisas, por exemplo, em relações interpessoais, quando a gente está, por exemplo, fala de meio de trabalho, se tem pessoas ou locais no seu trabalho que te desagradam muito e que te, vamos dizer assim, que te levam a momentos não tão agradáveis, que pode ser, cara, às vezes uma pessoa comprometida está ali num ambiente que tem outras pessoas as quais elas têm conversas impróprias, né? Ou às vezes a conversa deselegante também, né? Uma pessoa que mantém um tipo de vocabulário, uma linha de conduta alimentar, de postura, né? E aí chega lá, os caras começam a falar de piada suja, todo mundo gosta, todo mundo ouve, tá? Eu praticamente não sou muito fã, mas se for engraçado eu acabo rindo também, não sou santo, obviamente, né? Não sou de ficar falando, mas ouço, né? Tem um monte de amigo que conta, que brinca, etc e tal. E aí, é isso que é interessante. O mais importante não é nem você evitar só o lugar, é você às vezes enfrentar aquilo ali, e isso não serve para todo mundo, tá? É óbvio que não serve para todo mundo. Às vezes você enfrentar aquilo, né? Para você, vamos dizer assim, usar um termo aqui, né? Você não se corromper, né? Com aquilo ali. Porque... por que eu falo isso? Por que eu acho mais importante você lidar com os sentimentos ou com a postura, né? Ou buscar ter, né, uma atitude que num local ou num momento, a partir de alguma coisa que você vê ou ouve, né, e que te desagrada, te leva para um sentimento ruim. Eu acho mais importante você lidar com isso, porque você mover as coisas para lá, que nem as caixas que eu movi, né, que eu limpei e tirei do lugar, elas sempre vão criar sujeira, né? Agora, quando a gente lida com o sentimento nunca vai sair de você, cara, né? Não adianta, se você evita ali, por exemplo, passar um local ou tá naquele ambiente que te causa isso, ou ouvir uma música que te desagrada, a música, tudo bem, você pode evitar a música, mas uma hora você vai ter que enfrentar, ou se você estiver no local, cara, vai ser horrível você lidar com isso. E acabei lembrando, obviamente, né, quem não lembrou, né, de um baita filme, o pessoal tá indo, eu vou também, que é o Laranja Mecânica, né, que toca lá a Quinta Sinfonia de Beethoven. Aí pra você, olha que bonito esse céu aí. Aí agora para você saber, né, do que eu tô falando exatamente, né, você tem que assistir o filme Laranja Mecânica, né, e entender por que lá tem uma música que deixa o cara pirado. É uma música muito bonita, uma música forte, claro, imponente, mas é uma baita obra de arte, né, que é a Quinta Sinfonia de Beethoven, que toca lá. Tem um porquê, né, aí não vou falar, assista o filme que é muito bom, né, e tem muito mais coisas além disso. E... porque aquilo liberava um gatilho no sujeito, né? Bem como tem outros filmes também, né? Que aí tem a questão de hipnose e por aí vai. Não tô falando nada de hipnose, tá? Eu tô só dando exemplo. Lidar com isso assim, você... se você limpar algo, né? Sua casa, a sua mente, se você limpar o seu carro, as suas roupas, né? As roupas precisam ser limpas o tempo inteiro. Elas vão ser sujas naturalmente pelo fato de que você vai precisar usá-las de novo. E os locais, você vai precisar ir nesses locais de novo. Muitas vezes, as músicas, por mais que você não se propõe nunca mais ouvir, você pode passar em frente a algum local que esteja tocando, e na casa de alguém que esteja tocando, você vai pedir para a pessoa tirar a música. Se você quiser sair do local, sei lá, pode ser uma balada, pode ser uma festa de aniversário, um sítio, e você vai querer sair ali, né? Que trabalho que não vai ser. Agora, quando você limpa isso, e aí a limpeza maior que eu quero falar aqui é essa que é interior. A limpeza interior, ela é insuperável, justamente porque o que é material aqui, né, isso aqui, por exemplo, né, aqui tem pouca sujeira, né, isso aqui é o bom, deve ter uma coisinha ou outra ali, né, que sempre o pessoal deixa. Isso aqui vai ser sujo de novo, porque a vida é cíclica, e a dinâmica
da vida, das coisas materiais, do tempo, da natureza, é isso, né? Nascer, morrer, reproduzir, né? Sujar, limpar, sujar de novo, etc. Né? Essa que é a dinâmica da coisa. Né? É movimento, a vida é movimento. Né? E quando você consegue fazer um tipo de limpeza de maneira tal que, por exemplo, aquilo não te incomoda mais, né? Se você está lá perto de umas pessoas que falam um monte de coisa, um monte de besteira, te dão gatilho, ou de tristeza, ou de você falar um monte de coisa inapropriada, né? De você que bate aquele espírito da lascívia, né, meu filho, né, minha filha? Aquele espírito da safadagem, como diria a avó do amigo meu, da safadagem, por exemplo, né? E você fica suscetível a certos tipos de vocabulário, né? Ou você está com uma pessoa que te causa alguns tipos de sensações e você é comprometido com outra, né? E você fica querendo ceder ou querendo fazer com que ela ceda, ou fica tentado ali a fazer. É esse sentimento que é você tirar esse sentimento, ou você controlar isso. Muitas vezes você não vai conseguir tirar, mas você controlar isso, eu acho que é o caminho mais interessante que você vai conseguir trilhar, porque você só tirar o externo, né, vai ser sempre temporário. E as situações das quais você vai evitar, né, pode ser, como disse a música, pode ser um local, tipo de local, né, local que seja super iluminado, ou local que seja muito escuro, ou local que tem um cheiro específico de, sei lá, de eucalipto. Você pode ter trauma com eucalipto, não gostar de eucalipto, de lavanda, não sei, tá? Aí é uma coisa sua, né, que a memória olfativa, inclusive, é muito forte, muito, muito forte. Ela libera emoções assim de uma forma muito rápida. Inclusive, hoje eu tive um momento disso, assim, tava até mandando um áudio para um amigão aí, conheci o Felipe, né? E aí eu olhei um balão bem longe, assim, tava frio, né? Tava com mais frio, né? E aí me deu um déjà vu ali, durante os 3 minutos, que misturou visão com imaginação, com temperatura, né? Que é o tato e com um monte de coisa. E aí comecei a pensar em dias que podem ter ocorrido ou não, né, que eu acabo não tendo certeza, né, mas veio coisas que realmente, das quais eu tenho uma lembrança meio que inconsciente, porque foi uma coisa muito familiar, né, e o olfato foi acho que a mais verossímil delas, né, porque o olfato é muito verossímil, né, diferente da imaginação, que a gente pode pensar um monte de coisa, e ser coisas que nunca aconteceram, né, e do tato também, que, né, da sensação de temperatura, que é uma coisa que a gente sempre sente o tempo inteiro, né? Então, ela é complementar apenas. Mas eu senti isso, mas foi uma coisa muito boa, muito interessante, né? Isso, claro, não precisa fazer uma faxina a respeito disso, né? Não precisa limpar isso. Mas quando a gente para pensar sobre esses problemas, do que a gente tem que eliminar da vida, né? A gente pode ir na raiz. Não é para todo mundo de cara fazer isso, eu entendo. É lógico que o ideal, se você tem algum tipo de música aí, né, algum tipo de texto, de livro, ou algum tipo de hábito também, né, não é o tema desse vídeo, mas, por exemplo, né, os filmes adultos. Eu estava conversando com alguém sobre os males da pornografia, né, que mal que faz, tal. Foi por áudio aí com a gente estava conversando. Né? A gente está falando de várias coisas, até de coisas de Red Pill, enfim, que são assuntos bem interessantes. Eu vou ver se eu consigo abordar alguma coisa aqui de uma forma até mais didática, menos espontânea do que essa, para ficar um vídeo mais produtivo. Porque aqui é um bate-papo, a gente trocando ideia, né? Você coloca aí, vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa, a gente vai vendo. Tanto é que o visual aqui não é tão importante, são mais as ideias que eu vou colocando aqui, que você vai ouvindo, analisando. Isso é muito mais interessante, né? Que é outra coisa também, que libera gatilho, que é uma coisa viciante, né? O vício de assistir determinadas séries, né? Uma coisa que eu percebi, e aí não fiz essa faxina, né? Que assim, os true crimes, teve uma época que eu assistia muito vídeo de true crime, muito, canais muito bons, tem vários canais muito bons. Só que, e aí eu assistia na hora que ia comer. Né? Ia comer lá, colocava o celular e ficava vendo. Eu terminava de comer e ainda ficava vendo. E ainda ficava mais tempo vendo ali. Falei, caramba, porque eu assisto acelerado, né? E como é coisa documental, né? Não tem interpretação, não tem nada. A maioria não tem, tem uns que eles dublam assim. Tem a faca de 2 gumes, né? Às vezes dublagem é legal, às vezes não acho tão legal, mas tudo bem, né? Tira um pouco da realidade da coisa. A maioria da dramatização também é interessante. Por outro lado. E aí eu tava vendo isso, eu falei, caramba, comecei a me sentir mal, porque influencia a gente. Você sai, você fica pensando, né, nas pessoas. Aí você vê uma pessoa parecida com a que sofreu uma tragédia lá, e você começa a imaginar tal.
Aí pra mim estava fazendo mal. Eu acho interessante, continuo achando interessante. Mas eu tentei rever algumas vezes e aí começou a me dar, a gente chama de gatilho, né? Mas começou a me dar mais ou menos aquela sensação. Eu falei, caramba, eu não consegui limar isso, né? Eu falei, vou lidar melhor com isso, né? Fazer essa faxina, procurar, né? Ser resistente, né? Eu tô falando aqui de uma forma muito leiga, muito pessoal também, né? Não tô me baseando em artigo científico de nada aqui, né? E se você quiser falar alguma coisa aí, colocar aí e até dizer que eu tô falando alguma besteira em algum sentido, não tem problema nenhum, tá? Tô aqui pra aprender também. E aí, cara, eu comecei a perceber que o problema não são aquelas coisas, né? É o tanto que elas me afetam. E aí também teve períodos em que eu pensava muito nisso, né? Assistia, sei lá, 3, 4 vídeos num dia, né? E às vezes vídeo grande, assim, né? Mesmo que eu assisto acelerado, então eu assisto picado, né? Assisto dois um momento, depois mais 2 em outro, enfim. Acho que eu devo ter assistido 5 vídeos num dia já, enfim. E é muita coisa, cara. É muita coisa, né? Então, quando a gente para pra pensar, em termos também é uma faxina de atitudes, né? Eu acho que no final das contas é isso daí, né? Mas a faxina mental, de a gente limpar também de influências que a gente tem, né? De lembranças, desse tipo de coisa também eu acho que é muito interessante, é necessário. Mas é isso, eu queria falar um pouco hoje de uma forma livre sobre isso daqui. Pelo que vocês perceberam, começou com final de tarde e terminamos com começo de noite, já começo de noite, né? Os postes já estão acesos. Bem louco isso, né? Não foi planejado não, mas é coisa de Deus. Bom, só quero agradecer vocês, né? Por terem ouvido até aqui. Fique à vontade para comentar, inclusive esqueci de falar isso no começo, né? Enfim. Esse é o canal Sob Demanda, né? Peço para você que não for inscrito que se inscreva. Se você puder curtir, comentar, compartilhar, eu vou agradecer demais da conta, né? Um beijo na sua belíssima alma. Fiquem com Deus. Tudo de bom. E esse é o canal Sob Demanda. Estamos só no começo.